Uma das coisas que me impede de expor as minhas criações ou as minhas ideias é o modo como vimos ou usamos ou respeitamos o que não é nosso. Sabendo que muita gente nos imita sem sequer levar em conta como fazemos ou por que fazemos o que fazemos. Eu trouxe alguém que está aqui ao meu lado, que é expert em direitos autorais e conexos, para nos ajudar a perceber esta questão dos direitos autorais e conexos. Olá, sejam bem-vindos a esta rubrica, o Triângulo de Sucesso, daqui o Dom Semedo, o vosso host. Vamos então à pergunta: quem é o Igor Chaves? Olá, sou Igor Chaves, sou tutor de propriedade intelectual, certificado pelo Escritório de Patentes do Reino Unido, também certificado pelo Escritório de Propriedade Intelectual de Singapura, tenho a formação em Business Planning do Lincoln College do Reino Unido e muitas formações e treinamentos a nível da Organização Mundial da Propriedade Intelectual para massificar esse saber no mercado angolano. Igor, responda por favor, como devemos entender os direitos autorais e conexos? Bem, os direitos autorais é a parte econômica da obra de um artista, não é? Porque é sabido que quando tu crias tem um valor e o direito autoral é a parte econômica deste valor criado, porque além da parte econômica também tem a parte moral, porque as obras, não é, são criadas por um cérebro e tem essa moral. A parte econômica é que faz com que a valorização do valor criado seja disseminado em ordem de haver uma taxa de validação em que o artista ou o autor ganhe algo de valor. No caso, o valor monetário, né? Igor, eu sou youtuber, ponho vídeos no YouTube e já me deparei várias vezes que eu tentava pôr um vídeo no Facebook, também no Instagram, e o Instagram bloqueia-me, ou seja, tira o áudio do meu vídeo e depois notifica-me. Você não pode, ao menos que tenha direitos autorais, para pôr isso, mas caso não tenha, não vai pôr. E às vezes eu punha e ia dizer, olha, o teu vídeo, fazia link patrocinado do vídeo e dizia, o teu vídeo não vai passar na região X. Pergunta é, como é visto os direitos autorais fora de Angola, sabendo que há esta componente nas redes sociais da proteção das músicas, dos outros? Como é que é visto os direitos autorais fora de Angola, tendo em conta essa questão das redes sociais, a necessidade das pessoas porem música para dar assim um toque mais artístico nos seus artigos ou nos seus produtos, nas suas publicidades? Bem, essa parte é quase nova, né? É parte daquilo que se chama hoje economia digital e começou com o streaming, não é? Que é uma tecnologia criada para poder disseminar música de uma forma mais rápida, não é? E isso trouxe uma quebra naquilo que era o culto normal de discos, CDs, não é? Então, para explicar melhor isso, nós temos que voltar um bocado atrás na história da propriedade intelectual e no âmbito dos direitos autorais, isso em 1886, não é, em que os autores na França reclamavam dos direitos que eles performavam, faziam peças de teatro e quase era esse formato hoje do streaming, em que eles performavam as peças de teatro e as casas de teatro ficavam com os valores desse mesmo serviço e quase que eles não ganhavam nada. Não foi dali onde eles decidiram organizar-se em uma comitiva e reclamar esses direitos. E com isso surge a primeira conferência, a Conferência de Berna, onde se debateu a questão dos direitos autorais para que houvesse um mecanismo internacional para uma gestão equitativa mundial. E dali o processo foi evoluindo. Claro que cada país é um país e o âmbito da propriedade intelectual nos direitos autorais é territorial. A lei tem uma abrangência internacional, mas cada território lida e debate no seu formato, de acordo com aquilo que ele deve legislar. Para Angola, nós temos a lei, é uma lei nova, né, está agora há 9 anos, acredito eu, que é a Lei dos Direitos do Autor e Conexo, que substituiu a Lei do Autor, de 1992, que traz muitas benesses. E essas benesses onde nós encontramos o debate do streaming, não é, sobre a questão de que é o músico
coloco a minha música disponível numa plataforma e essa plataforma faz a venda dela através dos downloads. Como a questão do streaming ainda é nova, então ainda há debate, mesmo na questão internacional, e eu utilizo aqui o mercado europeu, não é? Que tem 27 países que faz a União Europeia. Só 14 países atualmente estão preparados para fazer a progressão da migração da questão do streaming. Por quê? Porque a União Europeia fez uma investigação, uma pesquisa, né, sugerida para entender como é que eles iam lidar com essa questão do streaming, porque o streaming é novo e a nível de Angola mais novo ainda. Então o que eu sugiro, o que eu tenho dito é que tem que haver conversa, essa conversa entre os legisladores, os artistas, os autores, os advogados, os produtores de softwares, os produtores de jogos, porque abrange toda essa componente, podemos chamar então de indústria criativa. Então se formos aqui a dizer sobre a questão internacional de como está a situação do streaming, vamos dizer que ainda é debatível, ainda muita conversa vai surgir porque está tudo a começar. Muito bem. Igor, responda. Até que ponto nós, cá em Angola, os criativos, estamos, né, preparados para, tendo em conta as leis internacionais à volta dos direitos autorais e conexos? E também nacionalmente, né? Vamos lá, como estamos preparados? Bem, há muita ausência. Nós praticamente não estamos preparados, vamos assim dizer, porque temos que olhar no processo histórico. Eu faço sempre menção nas entrevistas do processo histórico. Angola é um país colonizado, né, por Portugal e que recebe a sua independência em 75 e cria um Estado um tanto quanto socialista. E no Estado socialista, a propriedade intelectual quase que não existe, que é como na União Soviética, o que se produz pelo Estado. Mas a partir de 92, né, cria-se o mercado aberto, ou livre mercado, e a economia de mercado com o capitalismo. Aí a propriedade intelectual volta a se fazer jus. Mas lembre, 65 até 90, estamos a falar de anos, e não houve culto, não houve hábito, não houve promoção. Então, para se dizer que nos últimos 30 anos houve quebra, mas dali volta para o Estado, houve um esforço do Estado em criar legislação, em atualizar-se com aquilo que é a emenda de Singapura de 2006, o qual nós só atualizamos a nossa lei em 2014, mas a emenda de Singapura veio trazer uma lufada de ar fresco para os conexos. E imagina que Angola tem grandes dificuldades no âmbito do público, dos artistas perceberem, porque só se valoriza o autor, o conexo. Vamos aqui dar o exemplo do músico que compõe uma letra e passa a música para um cantor, e esse cantor pega uma banda onde tem guitarra, baixo, líder, bateria, todos esses são conexos com a componente da música. E se a gente for, por exemplo, no rap, né, que é a música mais produzida ou de puduro, tu tens a letra, o produtor do beat e aquele que vai captar e aquele que vai misturar. Estamos a falar de 4 conexos numa única obra. E para Angola, esse conhecimento praticamente não existe. Por isso é que eu costumo dizer que o showbiz em Angola não existe. Não existe por quê? Porque não há conhecimento, não há percepção daquilo que é os direitos autorais no âmbito da distribuição equitativa. Então, para responder à pergunta, é que não existe culto, não é? E nós, nesse âmbito, estamos a iniciar uma nova avalanche com a Duna aqui, com esforços que as associações culturais, como a UNAC, como a SADIA e agora a UDAC, né, que é uma autoridade única que foi criada para poder fazer então colheita daquilo que são os direitos do autor, mas também há aqui insuficiência e ignorância. É uma ignorância que não é culpa do autor, que não é culpa do público. Não houve cultura, mas felizmente eu chamo aqui a atenção dos autores, chamo aqui a atenção do público, que o Estado legislou, está publicado em Diário da República. A imprensa nacional tem as leis publicadas, tem os regulamentos. Nós temos que ir à busca e felizmente hoje estamos a iniciar uma nova corrente de sensibilização. O Estado agora com o Ministério da Cultura está a fazer o mapeamento das indústrias criativas para se ter então essa percepção e fazer o público começar a perceber mais
Mas o que é então essa questão da ausência do saber, não valorizar aquilo que nós criamos? Como tu disseste que há muita criatividade no ar e eu concordo, né? Nós estamos aqui a ouvir criatividade agora nessa música, então, mas não há valorização, não há valorização. Eu tenho debatido com pessoas do meu círculo que dizem que a Nigéria tem uma nova vibe, tem uma nova onda com essas questões do afrobeat, acredito eu. E eu tenho contradizendo que não, nós também temos. Nós temos aqui grandes ritmologias feitas no Mochico, feitas na Lunda Norte, feitas em Benguela, feitas em Malange, que precisavam de nós ouvir para podermos criar então uma vibe nossa dessa tipologia. E é dali onde vem esse esforço. O Kuduro nasce disso, praticamente, mas o Kuduro hoje, não quero aqui particularizar, não tem um progresso por falta de referência. Não é? Praticamente o Kuduro está a ser feito sem referência, porque as referências que nós temos, nós não exploramos, nós não vamos buscar. Então causa esse mix de ausência do saber, não valorizar aquilo que nós temos cá no mercado. Igor, responda aí. Quais são os riscos? Pronto, uma vez que há ainda esse desconhecimento, este distanciamento entre aquilo que é direitos autorais, as leis à volta disso, como é que nós, tanto os criativos como a legislação angolana e o público em geral, incorremos? Quais são os riscos que todos nós incorremos por não conhecermos ou por não estarmos dentro dos direitos autorais e conexos? Perde, primeiro, a valorização daquilo que é a tua obra. Segundo, a consideração moral da tua obra. Terceiro, a questão financeira. Não se ganha. É uma questão de tu produzires um livro e não haver valorização desse livro, porque não há culto de leitura. É uma questão de tu tirares uma fotografia e as pessoas não perceberem que uma fotografia tem 5 cópias depois da primeira cópia. E como é que eu vou vender? É uma questão de tu produzires um filme e meteres uma música e não respeitares que essa música é de um autor e a banda sonora eu devo fazer menção disto. Então tudo isso causa essa questão da não valorização, do não saber. Então todo aquele elemento que cria algo, seja ele autor de livro, de fotografia, de filme, e hoje temos aqui a componente do criador de jogos que me preocupa muito. Hoje os criadores de jogos, de softwares, também estão a cair nesse descrédito, quando nós sabemos que eles são criadores de softwares e elementos que podem agregar muito valor ao nosso mercado, mas eles são tidos nem achados e acabam por ser até contratados por empresas para serem informáticos, quando eles têm um valor agregado na criatividade de jogos. Então, em suma, é preocupante essa situação, porque o que nós temos mais é criatividade, mas essa criatividade não é valorizada. Então quando não é valorizada, ou vendes barato ou expropriam a tua criatividade, que é o caso da Angola. A Angola tem muitos criativos, tanto do ponto de vista no cinema, na música, nas artes plásticas, na dança, que são expropriados. E o exemplo mais claro aqui é a Kizomba. A Kizomba atualmente está registrada na Itália como Kizomba romana. O angolano não valorizou a Kizomba e os italianos valorizaram a Kizomba. Pois se tu quiseres dar um festival de Kizomba na Europa, tu tens que pedir autorização na Itália, que resistou a Kizomba romana dentro do espaço europeu. Só para ver a questão de como é que se perde quando tu não conheces o verdadeiro valor daquilo que tu produzes. Mas é como eu disse, isso não é uma culpa tanto nossa, como nós gostamos de jogar esses jogos de se ocupar, de se morder, não. Como já está identificado e agora nós estamos a viver a era da informação, a era da revelação, então é preciso humildade. Tenho sempre chamado a atenção. Aqueles que não sabem precisam aconselhar-se com aqueles que sabem. Aquele que não sabe deve saber, eu não sei. Se eu não sei, devo perguntar a quem sabe, e aqueles que sabem devem ajudar de forma com workshops, com palestra, com seminário, porque é aí onde nós vamos encontrar uma solução conjunta para poder ver como vamos dar valor àquilo que é criado no nosso mercado. Obrigado, Igor. O Brasil é um dos países, a nível dos PALOPs, que protege as marcas nacionais de lá do Brasil e internacionais. Tipo, não estamos referindo a Nike,
ou da Reebok, esses produtos que vão para o Brasil, a alfândega brasileira é muito dura nesse aspecto, não entra nada, só o que se entrar de uma outra forma, mas por meio da alfândega não vai passar. Produtos pirateados, produtos que vêm, por exemplo, alguém está a entrar com 6 telefones ou 10 telefones ou vários tipos de relógios e em grandes quantidades não passa, a menos que você justifique que é um vendedor reconhecido, mas produtos falsificados na alfândega brasileira não entra. Como é que é visto os direitos autorais na alfândega angolana? Como é que nós vimos? Como é que é? Será que estamos a trabalhar na mesma rítmica ou no mesmo ritmo que o Brasil? Será que também temos a mesma estrutura à volta das nossas alfândegas, das nossas fronteiras, no caso? Igor, fala. Bem, é permitido por causa dessa ausência do saber. Vamos lembrar que o Estado recruta na sociedade civil, recruta um cidadão e esse cidadão é membro de uma família. Há muita debilidade nas famílias angolanas, por isso que nós temos que ter muito cuidado quando às vezes nós estamos a falar as coisas perante o Estado ou perante as outras coisas em que nós estamos perdidos nesse discurso falacioso. As famílias angolanas vieram do interior. Uns vieram mais cedo, outros vieram mais tarde. Então, olhando nessa realidade, e formação de Estado, estrutura, as fronteiras, aeroporto, portos, aeroportos, há um culto de trabalho de controle, mas não há um culto de verificação e fiscalização. Esse culto de fiscalização e verificação é que é o culto da propriedade intelectual no âmbito de controlar material contrafeito. Por exemplo, Angola hoje está preocupada com a questão da produção nacional. Por mais que a gente queira produzir local e nós permitir a entrada de materiais contrafeitos, nós estamos a sabotar a produção local. Mas esses contrafeitos entram por quê? Porque não há culto perante as autoridades alfandegárias de verificação no âmbito da propriedade intelectual, de nós perceber que isso é nocivo para o nosso mercado e não deve entrar. O Brasil, felizmente, está muito à frente nesse sentido e nós devemos até nos aconselhar com o Brasil para ver como é que podemos melhorar o nosso ambiente fiscal de verificação em ordem de não permitir que entram aqui materiais contrafeitos, tanto em formas de roupa como em formas de tecnologia e hoje em formas de comida. O mais grave aqui é a questão das comidas, que eu tenho dito, entra muito produto que não deveria ser consumido, mas por nós não temos técnico, não temos laboratórios capacitados com a questão da verificação, logo essa questão fica praticamente na ignorância e acha-se como normal, acha-se como é Angola. Há um discurso aqui que eu desaconselho as pessoas a utilizar, o angolano é mesmo assim, o angolano é mesmo assim. Não, o angolano não é assim conforme nós definimos. O angolano é um indivíduo que deve se preocupar ser o que ele é, ver que ele é um ser humano, é um homem num espaço geográfico, África e depois Angola, e poder ver como é que ele vai contribuir então para dar esse valor. E isso é que nós devemos reparar. Por isso é que atualmente nós vivemos uma invasão, não é, praticamente de desinformação e notícias falsas que adultos, crianças, jovens não estão a dar conta. Está-se a normalizar aqui a questão da ignorância. É essa ignorância que nós também podemos encontrar nas instituições públicas. Isso é que é o perigo que faz com que nós não percebemos certas coisas no âmbito da propriedade intelectual para poder então controlar as nossas fronteiras, né? Porque ela mesma é territorial. Muito bem, Igor. Agora, esse tipo é daquelas perguntas que já está assim, na reta final, só nos faltam mais duas, esta e mais outra. Onde começa e onde termina os direitos autorais de um criativo, de um artista? Será que é preciso registrar tudo? Até uma frase as pessoas roubam. Será que as minhas frases, será que tudo isso nós temos que registrar? Onde começa e onde termina os meus direitos ou os direitos autorais de alguém, de um artista? Igor, responda a favor. Vamos lá. Os direitos autorais começam na mente, na expressão. Vou utilizar aqui o nosso poeta, o grande artista, o maior Agostinho Neto. Ele disse criar com os olhos secos. Então eu tenho os olhos fechados e tenho um poema dentro do meu cérebro. Se eu não expressar, ninguém sabe, então não vale. Mas se eu expressar, há uma valorização e essa valorização deve ser minha.
eu é que tenho que saber, não, ok, essa frase, criar com os olhos secos. Uau, que frase! Então eu vou proteger essa frase, vou falar com um designer, o designer vai fazer um lettering ou uma fonte apelativa, eu vou proteger o meu nome e vou vender. Isso é uma coisa. Depois tem a outra, em que eu posso idealizar um projeto, seja ele científico ou artístico. E eu vou ficar aqui mais para o artístico, porque às vezes o científico é complexo por causa mesmo da capacidade intelectual nossa. E isso deve se respeitar, porque nós estamos num progresso intelectual. E confunde-se aqui intelectualidade com política, etc, etc. Não. Intelectualidade é a capacidade do ser humano absorver conhecimento e distribuir em forma positiva. Então, nesse formato artístico, eu pinto uma obra e essa obra tem um determinado valor. Uma fotografia, pronto, pegando aqui na fotografia, ela tem um valor único, eu dei conta desse valor e vou vender por domo. Eu tenho 5 formas de vender. Vou vender a primeira, posso vender a segunda, posso vender a terceira, posso vender a quarta. Na quinta, eu digo, não, já não vou vender. Eu agora vou criar uma forma de eu disseminar a fotografia num outro formato. Qual é esse formato? Pode ser um formato de merchandise. Pego na fotografia, de novo, entrego a um designer, ele faz uns arranjos artísticos na fotografia, passamos por uma t-shirt, transformamos ela para brinquedos, para pastas, para livros, para cadernos. Aí estamos a entrar na classificação da expressão artística. Essa classificação encontra o registro ou a questão da proteção no âmbito da propriedade intelectual. Essa classificação é que define se a tua obra é produto ou é serviço. Então dali é que tu vai escolher, ok, eu quero que essa minha obra seja um produto, por exemplo. E eu vou relacionar aqui com o Harry Potter. O Harry Potter é um livro de uma autora que um produtor interessou-se, produziu para o cinema, depois do cinema viralizou para a questão comercial. Então aqui é o exemplo de eu dizer que quando tu tens uma obra artística, ela pode ser registrada de vários formatos. Tu é que tens que perceber qual é o valor ou o formato que queres dar à tua obra. Mas há uma abrangência grande. Essa abrangência é classificada na classificação de NIS com 45 classes, onde tu tens de 1 a 34, de 1 a 34 são produtos, de 34 a 45 são serviços, e é ali onde se faz então a proteção. Vamos dar aqui o exemplo do Star Wars, né? Eu saí do Harry Potter e o Star Wars porque são os exemplos mais claros. O Frank Lucas, quando faz o contrato para produzir Star Wars, ele não se preocupa muito com a questão da bilhética. Ele se preocupa com aquilo que se chama small contract, que são os contratos pequenos. De quê? Do merchandise. Ele prefere ficar com os direitos do merchandise do Star Wars para a produção de brinquedos, para a produção de pasta, para a produção de mochila. Logo, ele está a proteger um lado da propriedade intelectual que lhe interessa. Mas nós sabemos que o filme também está protegido como blockbusters, né? Blockbuster ou casas de cinema que vão passar esse filme sob autorização da produtora, né? Ou da editora que produziu o filme em conjunção com o diretor. Então estamos a falar aqui que é um espaço muito abrangente, depende muito do valor que você vai dar à tua obra. Pronto, ela em verdade não termina, porque ela tem um prazo. Uma obra protegida no âmbito dos direitos do autor, por exemplo, fotografia, cinema, filme, tem 70 anos, música incluindo, 70 anos após a morte do autor. Estamos aqui a falar no caso da Angola. Todas aquelas obras dos artistas angolanos da década de 70, que erradamente dizem música de escota, mas não é música, estão ainda sob o domínio da propriedade intelectual desses artistas, porque não fez 70 anos após a morte do autor. Quer dizer que o filho
desse autor deve se preocupar em ver qual é o estado da proteção da obra do pai, ou do tio, ou do irmão, e recuperar e disseminar, porque é ele que vai dar continuidade a esse formato. Hoje, através do advento da economia digital, fala-se da venda de catálogos, não é? Que um artista, em vez de ficar com a sua propriedade intelectual, as suas obras, ele vende o catálogo para uma editora. Olha, e essa é a remate final. É uma pergunta provocadora que eu vou colocar ao Igor. Igor, onde... A pergunta é muito simples. Como fica... Como ficam os direitos autorais do Na Grelha? Popular, é muito popular. Como ficam os direitos autorais do Na Grelha? É complexo. Se tu quiseres, nós depois podemos continuar essa entrevista, mas eu vou fazer aqui um resumo. Está aberto, como se diz na gíria, está fofo, não é? Tá bem fofo, há solução, mas sabe que o Na Grelha fazia parte de um grupo e qual ele é líder, então aí tem que se ver como é que as composições eram feitas, como é que os contratos com as produtoras que gravavam eram feitos, está tudo dentro disso, mas numa conversa mais abrangente com os interlocutores do grupo, com aqueles que patrocinaram, aí a gente vai perceber como os acordos foram feitos, para entender, mas há muito valor dentro daquilo que é o nome Na Grelha. Eu até ouvi, né, passa aqui a publicidade, que muitos artistas do mercado já estavam a pegar na imagem dele e expropriar. Se houvesse conhecimento da importância da imagem, da propriedade intelectual do Na Grelha, a família podia esbarrar, podia criminalizar essas pessoas que estão a fazer o uso comercial da identidade dele, não é? Então, há aqui muita solução e isso serve para muitos artistas que acham que as suas obras antigas não valem. Toda obra produzida em Angola vale. Eu devo chamar aqui a atenção que o Kuduro só não dá mais porque os artistas não percebem o qual a valorização está dentro disso. Muito obrigado, Igor, pela disponibilidade, por se mostrar disponível, explicar às pessoas que me seguem no canal no YouTube sobre um pouco sobre os direitos autorais. Tanto para si, meu amigo, muito obrigado. Eu espero que continues a seguir, não saia do meu canal, continue a partilhar os meus vídeos, continue a pôr like, deixe comentários se possível, esse é um tema que está aberto. Portanto, para terminar, eu quero finalizar com uma frase que tirei do meu livro Como Ganhar Dinheiro com a Fotografia. Quem imita, limita-se. Seja criativo, porém, saiba proteger as tuas criações. Ser criativo não basta, não é o suficiente. É preciso também ser sábio o suficiente ao ponto de proteger o fruto do nosso intelecto. Por outro lado, ser sábio não é tudo, não basta. Já ouvimos a máxima do John Maxwell, que diz que talento não é tudo. Então, ser sábio não é tudo, não é o suficiente. É preciso ser criativo ao ponto de sermos úteis mesmo depois da nossa morte. Portanto, esta é uma frase minha, é a minha ideologia, ser útil mesmo depois de morrer. Uma frase minha, ser útil depois de morrer. Portanto, assim eu quero que percebas essa ideologia e possas também utilizar como ser útil depois de morrer. Está aí um livro, está aqui os meus conteúdos no YouTube, espero que ainda que passe 100 anos o YouTube continue a disponibilizar os vídeos, as pessoas possam recorrer a esses vídeos e continuar a aprender comigo, porque pronto, é um dado verídico, né, que vamos morrer. Portanto, não precisamos ter medo de falar disso porque é uma realidade, né, Igor? É uma realidade, vai acontecer. Portanto, precisamos nos preocupar com as gerações vindouras, procurar fazer coisas que as outras gerações possam se beneficiar, dizer, não, pô, eu me sinto orgulhoso por ter, pela terra ter recebido esse senhor. E é isso que temos que pensar, né? Precisamos deixar coisas que outras pessoas se sintam glorificadas ou honradas pela nossa existência. You will not forget for the best your homeboy Dom Stimero no track, and I still got love for the photographer. Holla at you. Yeah. Yeah.